Graça e paz a todos em nome de Jesus. Nós iremos iniciar hoje mais uma carta de 1 João, e eu convido aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Se você achou, diga amém. Então leia comigo, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Amado Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, é ao Teu nome que nós dirigimos louvores, é ao Teu nome que nós nos dirigimos em oração, é ao Teu nome ou em Teu nome que nos reunimos como igreja. E é a Ti, o nosso Deus, o nosso Pai, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós oramos nesse momento e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra, para que a Tua palavra, que é viva e é eficaz, ela trabalhe em nosso coração, que em nosso coração ela encontre morada, que em nosso coração, que o nosso coração seja como terra fértil para receber a semente da Tua palavra, e que nela a Tua palavra germine, fazendo com que cada um de nós, com a Tua palavra viva, plantada no nosso coração, possa crescer em cada um de nós o caráter de Jesus Cristo. Que possamos colocar a Tua palavra em prática, para que realmente, verdadeiramente, sejamos aquilo que o Senhor espera que cada um de nós seja. Então, Senhor, eis a Tua palavra. E o nosso pedido, humildemente, em nome de Jesus, é que o Senhor fale aos nossos corações. Retira de cada um de nós aquilo que não te pertence. Retira de cada um de nós qualquer rejeição da Tua palavra. E que possamos recebê-la como de fato ela é, a palavra de Deus. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. É que nós oramos e para a glória do Senhor nós te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Como eu comecei aqui dizendo, nós estamos iniciando mais uma carta, a carta de 1 João. As cartas de 1 João, elas têm um tom, uma conotação muito mais pastoral do que necessariamente polêmica ou apologética. E quando se fala de polêmica, não entenda aquilo que geralmente a gente acha que é polêmica. Quando se fala de polêmica, o que eu estou querendo dizer é aquele tom de confronto, é aquele tom de debate, a apologética, a defesa da fé. Então as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, elas têm esse tom mais pastoral. E a gente vai perceber isso porque
à medida que a gente foi estudando a carta, uma palavra que vai aparecer muito aqui na carta de 1 João é a palavra filhinhos. Você vai encontrar João repetir isso por várias e várias vezes. Ele vai dizer filhinhos, filhinhos, filhinhos. Então essa carta, ela tem esse tom pastoral do cuidado, do amor, do afeto que todo pastor tem pelo seu rebanho. Entretanto, porém, todavia, isso não significa dizer que ela não tenha esse tom polêmico e apologético, que ela também tem. Inclusive, a gente vai encontrar na carta de 1 João, principalmente nas de 2 e 3 João, ele debatendo ou confrontando alguns falsos mestres. E que a história da igreja vai tradicionalmente dizer que esse falso ensino que estava sendo colocado aqui nessa igreja era um embrião do gnosticismo. Não o gnosticismo como ele se desenvolveu a partir do 2º século para frente, mas ainda um protótipo, um embrião daquilo que viria a ser. E o gnosticismo, ele tem duas correntes muito fortes. A primeira é que o corpo é mau e o espírito é bom, e que o nosso espírito está preso no nosso corpo que é mau, e nós precisamos se libertar disso. E como é que nós nos libertamos disso? Através de um conhecimento que está oculto e que cada um precisa chegar nesse conhecimento para que seja liberto dessa prisão que é o corpo. E, consequentemente, ao ser liberto, nós seremos salvos por esse conhecimento oculto que poucos chegam nele. Então João, ele vai, mesmo que de forma pastoral, amorosa, mas ele vai combater esse falso ensino. E se você percebeu, se o ensino deles era o corpo é mau, isso significa dizer que Jesus, que ele, João, vai dizer lá no seu evangelho, o verbo se fez o quê? Carne. Então, se o corpo é mau, eles naturalmente, se eles ensinavam que o corpo é mau, então naturalmente eles negavam o quê? A encarnação. Eles negavam que Jesus tinha vindo em carne. Por que ele negava isso? Porque para eles o corpo é mau. O corpo é aquilo que contamina a nossa alma. Então, se Jesus tivesse encarnado, Jesus teria se contaminado. Então eles negavam isso. Eles negavam a encarnação. Então João, ele vai aqui combater esse falso ensino. Mais duramente ele vai fazer isso nas suas duas cartas, 2ª e 3ª. Mas aqui ele já dá uma introdução desse combate às heresias. Amém? Então, tradicionalmente, eu estou dando aqui primeiro uma introdução da carta para a gente poder entender melhor a carta. Tradicionalmente, essa carta ela foi escrita para a igreja que estava na Ásia, ou as igrejas na Ásia. Porém, mais especificamente, a igreja de Éfeso. E isso é uma coisa interessante. Quantas cartas foram escritas para a igreja de Éfeso? Quantas? É engraçado, a gente sempre... Mas na verdade não. Foram muito mais. Olha, Apocalipse capítulo 2. Para qual é a primeira igreja que ele escreve? Qual a igreja? Éfeso. Não é verdade? Quando
Paulo está escrevendo para Timóteo na sua primeira carta. Quer ver? Abra aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Perdão, é o contrário. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Um 3. 1 Timóteo 1, 3. Quem encontrou pode ler, por favor. Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Preste atenção, Timóteo estava onde? Aonde? Para onde foi a carta? Para Éfeso. Então aqui nós já temos quantas? A carta aos Efésios, a carta lá de Apocalipse, que foi para Éfeso, e a carta para Timóteo, que estava em Éfeso. E o mais interessante disso tudo é que, se você analisar cada uma dessas, você vai perceber que ele vai escrever a respeito de falsos mestres, de falsas doutrinas. Lembra o que está escrito lá na carta de Apocalipse para a igreja em Éfeso? Ele diz: olha, eu tenho a favor de vocês que vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Então eles eram falsos. Então todas as correspondências que foram enviadas para Éfeso, elas têm esse cunho, esse teor de alertá-los a respeito dos falsos ensinos, dos falsos mestres. E o interessante, abre em Atos capítulo 20. Antes das cartas, Paulo, ele vai dizer o seguinte, Atos 20, primeiramente o versículo 17. Todo mundo achou? Olha o que diz, ó. De Mileto, ou seja, Paulo estava em Mileto, ele mandou chamar aonde? Em Éfeso. Ele mandou chamar os presbíteros que estavam em Éfeso. E aí ele vai dar aquele longo discurso dele de despedida, que eu não vou falar aqui hoje porque vou pregar sobre isso domingo agora. Mas olhe o que é que ele diz nos versículos 29 e 30. Ele mandou chamar de Éfeso os presbíteros, e olha o que ele diz no versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Então Paulo, antes das cartas, ele já havia alertado a igreja em Éfeso a respeito desses homens falsos, que não vinham de fora, se levantariam de dentro da igreja, pessoas do convívio da igreja, mas que estariam ensinando doutrinas falsas, doutrinas erradas, doutrinas contra o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E João, volte para João. E João está também combatendo isso. Combatendo esses homens com falsos ensinos, com falsas doutrinas. E essa doutrina falsa que eles estavam ensinando era a respeito da não encarnação do Verbo Jesus. E eles em Éfeso estavam bastante instruídos a respeito disso. Eles tinham escutado Paulo falar. Eles tinham escutado Paulo mandar uma carta.
lá para a igreja em Éfeso, eles tinham escutado de Timóteo, que recebeu essa carta de Paulo. Eles tinham escutado a carta de Apocalipse. Então eles estavam bem instruídos. Mas ainda assim, João escreve essa carta, ou as 3 cartas, para alertá-los a respeito dos falsos ensinos. O que isso diz para nós? Isso diz muita coisa para nós. Isso diz para nós que preste atenção, que todo alerta a respeito do falso ensino é pouco. Nós vimos aqui quantas cartas foram escritas para lá, e mais Paulo falando para eles que isso iria acontecer. Então toda a nossa atenção a respeito do falso ensino é pouco. Nós temos que estar alertas, nós temos que estar vigilantes, não podemos dar ouvido àquele falso ensino, a não ser o ensino das Escrituras Sagradas a respeito de Jesus, da sua missão, da sua vida, do seu Evangelho. Morreu, ressuscitou ao 3º dia e voltará para buscar a sua igreja. Desse ensino a igreja não pode se desviar. Desse ensino a igreja não pode esquecer jamais. Porque, irmãos, a mesma facilidade que nós desviamos do ensino é a mesma facilidade que nós temos para adentrar por ensinos errados. Não é o perigo, não é apenas se desviar do ensino certo, mas é seguir pelo caminho errado. E nós somos muito suscetíveis a isso. Por isso que o alerta a respeito daquilo que é falso e o alerta a respeito daquilo que é verdadeiro é algo que sempre tem que estar na nossa mente, nos nossos ouvidos e no nosso coração. Amém? Amém. Portanto, João, ele escreve a sua carta para combater esses falsos ensinos. Como eu disse para vocês, o falso ensino que João estava combatendo era contra o ensino de que Jesus não havia encarnado. Então vamos ver o que João está dizendo logo no primeiro versículo aqui da sua carta. Olha aí para a sua Bíblia e acompanhe comigo o versículo 1. Amém? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Preste atenção. Todos esses falsos ensinos poderiam gerar neles incertezas. Se o que estava sendo ensinado era que Cristo não havia encarnado, então poderia gerar na mente e no coração daqueles irmãos incertezas. Será que Cristo veio? Será que realmente Ele encarnou? Será que Ele não encarnou? Então João, ele vai tratar aqui na sua carta sobre algumas certezas. A primeira certeza que ele vai tratar é quanto a Cristo, a certeza a respeito de Cristo. E a outra certeza que ele vai tratar é a certeza a respeito da salvação. Porque se Cristo não encarnou, então Cristo não viveu. E se Cristo não viveu, Ele não morreu. E se Ele não morreu, Ele não ressuscitou. Sabe o que isso significa? De que se Ele não viveu, se Ele não encarnou, não viveu, não morreu e não ressuscitou, todos nós estamos perdidos. Então João está corrigindo isso. Ele está corrigindo essa dúvida ou essa incerteza a respeito de Cristo
e a respeito da nossa salvação. Só que nesses 4 versículos que nós lemos, nós vamos apenas tratar, ou João está tratando, apenas a respeito da certeza de Jesus. Amém? E ele diz que aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui é o que ele disse lá no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Eu tenho certeza, é como se João estivesse dizendo isso. Eu tenho certeza que o verbo encarnou. Aquele que era, aquele que é, esse que é o verbo da vida, ele encarnou. E eu não estou dizendo isso para vocês, estou aqui tentando parafrasear João, como se João estivesse dizendo isso. Eu não estou dizendo para vocês aquilo que eu acho. Eu não estou dizendo para vocês aquilo que eu penso. Eu não estou dizendo para vocês aquilo que eu ouvi alguém falar. Não, eu sou testemunha de que o verbo encarnou. Não é isso que ele diz? Olhe para o versículo 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Eu sou testemunha, João está dizendo. Eu ouvi quando o verbo pregou. Eu estava lá ouvindo quando o verbo da vida pregou o Sermão do Monte. Eu estava ouvindo quando o verbo da vida, ele andou e pregou sobre toda a Judéia. Eu estava ouvindo quando o verbo da vida, ele pregou o sermão escatológico. Eu estava lá. Eu ouvi quando o verbo da vida subiu no monte da transfiguração e ouvi a voz do Pai dizer: esse é meu filho amado. A ele ouvi. Eu ouvi. Eu sou testemunha de que o verbo encarnou. Não é conversa da carochinha. Não é algo que alguém me contou. Eu mesmo ouvi. Eu sou testemunha. E não apenas ouvi. Eu vi. Eu vi. Eu vi o verbo da vida ressuscitar mortos. Eu vi o verbo da vida curar todo tipo de enfermidade. Eu vi o verbo da vida curar um cego de nascença. Eu vi o verbo da vida curar um paralítico há 37 anos prostrado numa maca. Eu vi o verbo da vida fazer coisas extraordinárias. Eu vi o verbo da vida andar sobre as águas. Eu vi o verbo da vida transformar a água em vinho. Eu vi. Eu sou testemunha, ele encarnou. Ele ressuscitou um morto de 4 dias. Eu vi. Eu sou testemunha de que o verbo se fez carne. E é interessante que ele diz 2 coisas que parecem a mesma coisa, né? Ele diz, olha, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que... E o que? Não. Contemplamos. Mas peraí. Ver e contemplar não é a mesma coisa? Ou não? Aquilo que vimos com nossos olhos e o que contemplamos não é a mesma coisa? Não. É óbvio que não. Ver é quando você simplesmente olha, contemplar é quando você olha com atenção. É quando você está vidrado, contemplando, olhando, observando todos os detalhes.
Então o que João está dizendo não é, olha, não é apenas um olhar simplesmente. Eu contemplei, eu observei todos os detalhes, era ele mesmo. Era aquele de quem os profetas anunciaram lá no Antigo Testamento. Eu contemplei que era de verdade, observei os detalhes, era o verbo da vida. Mas João, tudo bem, você observou, você contemplou e você até ouviu. Mas quem garante que ele estava em carne? Porque para a gente ver, não precisa ser uma coisa física. Para a gente ouvir, eu não preciso ouvir algo físico. Para eu observar com detalhe, não preciso observar algo físico. Mas eu apalpei. Eu toquei no verbo. E era de carne. Ele encarnou. Nós somos testemunhas. E não apenas ouvi, eu não apenas vi, eu não apenas contemplei, eu toquei. Lembra quando Jesus ressuscita? E aí o Tomé diz para ele, olha, eu não acredito na ressurreição, eu não acredito que ele ressuscitou, eu só vou acreditar se eu tocar, colocar a mão nas feridas. E aí Jesus aparece para ele e diz, Tomé, eu estou aqui, bota a tua mão. E aí quando Tomé toca nele, vocês lembram a frase que Tomé diz? Deus meu. Ele reconhece quem Jesus era. Deus encarnado. Então esse ensinamento aqui é um ensinamento contra as heresias de que Jesus não havia encarnado, de que ele não tinha vindo em carne. E João está de maneira pastoral, amorosa, dizendo que o verbo encarnou e que ele, João, era testemunha de tudo isso. Versículo 2. Pois a vida foi manifestada. Nós a vimos, damos testemunha dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Então, João está dizendo o seguinte, de que não apenas ele era testemunha dessas coisas, mas ele, além de testemunha, havia anunciado tudo isso que ele tinha testemunhado. Ele não apenas viu, ouviu, contemplou, tocou, mas ele falou sobre essas coisas. Ele havia pregado sobre essas coisas. Porque o propósito do testemunho é anunciar. Quer ver como é? Até para maldade. Como o propósito do testemunho é anunciar. Você já viu alguém que gosta de conversa, de fofoca, olhar, ver, presenciar algo e ficar calado? Sim ou não? Por quê? Porque o propósito do testemunho é anunciar. Por que eu vou querer saber de algo se eu não vou poder dizer para ninguém? Então, até para o mal, isso seria um propósito. Mas o propósito de sermos testemunhas de Jesus é para que anunciemos a outros a respeito desse Jesus. Esse é o propósito do testemunhar.
Para que eu vou testemunhar se isso não me levará a anunciar aquilo que eu testemunhei, aquilo que eu sou testemunha? O propósito do testemunho é anunciar. E é por isso que João está dizendo isso, versículo 2, olhe comigo de novo. Pois a vida foi manifestada a nós, a vida foi manifestada e nós a vimos e damos testemunha dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Nós não somos só testemunhas. Nós somos pessoas que anunciaram para vocês aquilo que nós testemunhamos. Amém? Amém? Esse anúncio, ele tem dois propósitos. Porque não é apenas um anunciar a respeito daquilo que a gente é testemunha. Esse anúncio, e quando eu falo anúncio, entenda como pregação do Evangelho, ele tem dois propósitos. E o propósito primeiro é o que ele vai dizer aí, primeiramente no versículo 3, dê uma olhadinha. Ele diz, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para quê? Para quê? Para que tenhais comunhão. Eu não sei se a sua tradução está assim, mas na minha está: para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Eu não sei se na sua tradução ele coloca primeiramente a sua comunhão conosco, para depois comunhão com o Pai. Mas isso é algo proposital aqui no Evangelho de João, ou na carta de João, de 1 João. Então o primeiro propósito de anunciar é para que aqueles que estão ouvindo a pregação, eles tenham comunhão. Então a gente anuncia aquilo ao qual nós somos testemunhas, nós anunciamos para que outros tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai. Então, em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu vos anunciei para que vocês tenham comunhão conosco, e tendo comunhão conosco, vocês tenham comunhão com o Pai. E isso é algo muito comum aqui na carta de 1 João. Quer ver? Vá para o capítulo 4. Versículos 20 e 21. Acharam? Diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E deles temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O que ele está dizendo lá no versículo 3 é justamente isso. E isso é importante, meus irmãos. Nós só temos comunhão com Deus se tivermos comunhão com os nossos irmãos. Do mesmo jeito que eu só posso dizer que amo a Deus se eu amar o meu irmão, eu só tenho comunhão com Deus se eu tiver comunhão com meu irmão. O contrário também é verdadeiro. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, então eu não tenho comunhão com Deus. Porque nós anunciamos as coisas das quais nós somos testemunhas. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês façam parte do corpo
de Cristo e fazendo parte do corpo de Cristo, vocês terão comunhão conosco, e tendo comunhão conosco, vocês terão comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Esse é o primeiro propósito da anunciação do Evangelho, é fazer com que aqueles que escutam, aqueles que creem, eles tenham comunhão, eles façam parte do corpo e tenha comunhão conosco, a fim de que eles tenham comunhão com Deus e com Jesus. Vocês entendem a importância disso? Que não se pode ter comunhão com Deus se não temos comunhão com os irmãos. Isso é uma condição. É uma condição. Não dá para ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o próximo. É por isso que a gente costuma dizer que ninguém pode viver o cristianismo sozinho. Porque se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, como é que eu posso ter comunhão com Deus? O que a Escritura está dizendo é que é impossível. Eu só posso ter comunhão com Deus através da comunhão com o corpo de Jesus, que é a igreja. O corpo de Cristo, aonde todos nós somos membros do mesmo corpo. Amém? Amém. Então, o primeiro propósito aqui é a comunhão. E o segundo propósito de anunciar o Evangelho é, versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se o primeiro propósito de anunciar o Evangelho é a comunhão, o segundo propósito é para que a alegria esteja completa. Esse é o segundo propósito. E isso é muito importante. Quem quer ser feliz? Só há uma maneira de sermos felizes: se nós recebemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não há outra maneira de ser feliz. Note uma frasezinha que vem depois da palavra alegria, ou melhor, uma palavra que vem depois da palavra alegria. O que está dizendo aí? Para que a alegria seja o quê? Completa. Para que a alegria seja plena, seja total, seja verdadeira. Ele não está falando de alegrias passageiras. Ele não está falando de alegrias que você sente hoje e amanhã já não tem mais. Ele está falando da alegria eterna, que é saber que nós éramos mortos e hoje Jesus nos deu vida, que estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. É o que Davi vai dizer lá no Salmo 51, quando ele diz: traz de volta, Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. E que talvez a gente perdeu aquela alegria de ser salvo em Cristo, aquela alegria de saber que Jesus morreu por mim na cruz e que hoje eu estou indo para o céu, eu estou salvo dos meus pecados, quando antes eu estava condenado e morto. Saber o que Jesus fez por nós na cruz é motivo de se alegrar. Então, anunciar o Evangelho tem como consequência segunda, trazer para nós uma alegria completa, plena, total. Não
Não viver mais uma vida triste, mas saber que antes estávamos em rebeldia contra Deus e hoje, em Cristo, temos paz com Deus. É essa alegria que todo cristão tem que ter. Quando o Evangelho vos é anunciado, e esse Evangelho é compreendido, e Cristo passa a habitar em nós, isso tem que nos tornar alguém feliz, alegre, porque essa é a consequência segunda da anunciação do Evangelho. Primeira comunhão, depois a alegria de saber que nós agora fazemos parte de uma nova família. Como Paulo vai dizer aos próprios Efésios, ele diz: vocês que antes não eram povo. Olha o que ele diz: vocês que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. É essa alegria que nós temos que ter no nosso coração, quando o Evangelho é anunciado. Amém? Concluindo, o que João está dizendo aqui nesses 4 versículos é: Cristo se manifestou, ou seja, Cristo encarnou. Cristo se manifestou trazendo vida. Ele encarnou, o Verbo se fez carne, trouxe vida. E isso somos testemunhas, ele está dizendo. E não apenas somos testemunhas, mas vos anunciamos todas essas coisas. Para quê? Para que vocês tenham comunhão e alegria. Estejam certos disso. Cristo encarnou. Nós somos testemunhas. Anunciamos isso para vocês, para que vocês tenham comunhão e alegria. Amém. 3 lições para nós. 3 lições. Nós temos vividos dias tantos quantos semelhantes aos dias dessa carta, onde há muitos ensinamentos errados e falsos, e muitos desses ensinamentos têm trago para nós uma incerteza a respeito de Jesus. As pessoas pregam Jesus como se ele fosse um gênio da lâmpada, que nós esfregamos, ele sai e nós fazemos 3 pedidos. As pessoas têm pregado Jesus como aquele gerente financeiro do banco que vai fazer o nosso dinheiro render. Dê oferta e Jesus vai te dar quantas vezes mais? Então, são muitos ensinamentos errados a respeito de Cristo, que mostra um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que é um Jesus estranho nas Escrituras. A primeira lição aqui, que na verdade é uma pergunta: nós temos tido certeza a respeito de Jesus? De quem Ele é? Do que Ele fez? Da sua encarnação? De que verdadeiramente Ele nos deu vida? De que verdadeiramente Ele é a vida? Nós temos essa certeza a respeito de Cristo, de quem Ele é, de que Ele veio, do que Ele fez, de que Ele ressuscitou, de que Ele está no céu e de que Ele voltará. Temos essa certeza a respeito de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Então, se sim, vai a segunda lição.
Se nós temos certeza sobre Jesus, de que Ele é a vida, de que Ele nos deu vida, de que Ele ressuscitou, de que Ele voltará, por que nós não anunciamos essa certeza que temos? Por quê? Se isso é real para nós, se Cristo de fato encarnou, se é essa a nossa fé, se é essa a nossa crença, se cremos nisso, por que calamos a nossa boca? Por que não falamos para o vizinho, para o parente, para o amigo, para o colega de trabalho, para o familiar? Por que calamos se nós cremos nele? O que João estava dizendo, aquilo que testemunhamos, nós anunciamos. Talvez não, com certeza, vocês não são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, mas vocês são testemunhas da vida que Ele deu para vocês, daquilo que Ele fez por você e em você. E é esse testemunho que você precisa anunciar a outros, para que outros tenham com Ele a mesma comunhão que hoje você tem. Amém? E a quarta e última lição, a mensagem do Evangelho que foi pregada para nós. Olhe para você, não olhe para outra pessoa, olhe para você. A mensagem do Evangelho tem gerado em você comunhão com os irmãos e alegria pela salvação? Pense nisso. Saia daqui com esse pensamento. Jesus encarnou e nos deu vida. E isso nós precisamos testemunhar e anunciar. E esse anúncio do Evangelho precisa gerar em nós comunhão e alegria. Amém? Que o Senhor nos abençoe.